porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Pai. Que mais uma vez, meu Pai, como foi em noites anteriores, que o Senhor mais uma vez possa nos instruir, nos ensinar, nos lapidar, nos moldar, meu Pai. Que mais uma vez o Teu Santo Espírito venha ser o nosso professor, meu Pai. Que mais uma vez o Teu Santo Espírito venha ser o instrutor nessa noite. É assim que nós lhe agradecemos, lhe exaltamos e lhe bendizemos. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus. Pois Teu é o reino, a majestade e a glória, desde agora, como no dia da eternidade. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Podeis tomar assento, glorificando, exaltando, bendizendo ao nosso Salvador, porque Ele é bom. Nosso Salvador é bom, amém? Ele é bom. E por causa da sua bondade, nós estamos aqui nessa noite. Meus irmãos, abra sua Bíblia, Marcos, Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 4. Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35 ao 41, está escrito assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava à polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós estamos diante de uma narrativa que chama muito a atenção da igreja. Porque quando nós lemos esse texto de Marcos, às vezes nós prestamos atenção somente na tribulação. Prestamos atenção somente que Jesus estava dormindo. Prestamos atenção somente que existe a tempestade. Só que o foco central desse texto não está em nenhuma dessas coisas. O foco central dessa narrativa se encontra diretamente no verso de número 41, aonde os discípulos atemorizados perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E a pergunta que eu faço para você nessa noite é essa: quem é esse? Quem é Jesus para você? O que o Senhor Jesus significa para você? Antes de nós entendermos essa questão da tempestade, nós precisamos entender o que estava acontecendo. Jesus já havia iniciado a sua trajetória aqui nessa terra, e ele já tinha curado algumas pessoas, ele já tinha escolhido os seus discípulos, e Jesus havia vindo agora em uma carreira de pregação por parábolas. E Jesus estava demonstrando aos seus discípulos a importância do reino de Deus. E Jesus, ele tinha acabado de falar sobre uma parábola relevante à fé. E quando Jesus acaba de pregar, essa parábola, ele chama os seus discípulos e fala: vamos atravessar o mar. Notem que quem foi que deu a ordem para eles entrarem no barco? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque quando Jesus conduz o seu povo segundo a sua palavra,
é porque existe um objetivo na vida daqueles que estão sendo conduzidos. Nesse sentido, Jesus olha para os seus discípulos, depois de ter ensinado várias parábolas relevantes à fé, e depois do capítulo de número 4, se você continuar a sequência da leitura, você vai ver que Jesus ele vai lá e expulsa o demônio daquele endemoniado de Gadara. Só que antes de eles entenderem a autoridade que eles tinham, eles precisavam passar primeiramente por uma prova, por uma provação. Olhem o texto. Jesus disse, naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos para outra margem. Notem que não foi os discípulos que entraram naquele barco por vontade própria. Não foram os discípulos que falaram, vamos atravessar. Mas foi o próprio Salvador que disse para eles, entre e vamos atravessar. Nesse sentido, Jesus não deixou eles órfãos. Jesus também entrou no barco juntamente com eles. Jesus sabia o que ia acontecer? Claro que sabia. E é aí que está a beleza da narrativa, a beleza do texto. Jesus nos envia sabendo o que vai acontecer na frente. Jesus ele fala para nós, ande nesse mundo, porém no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu estou com vocês, eu venci o mundo, e eu vou ajudar a vocês a atravessarem as tribulações desse mundo. Nós não fomos enviados a esse mundo órfãos, de maneira nenhuma, porque Jesus, antes mesmo da sua ascensão, ele disse, não vos deixarei órfão, antes enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que vos conduzirá a toda vossa vida. Então, Jesus, ele sabe o que está fazendo. De repente, eu e você nos pegamos naquele engano de estarmos sozinhos nesse mundo. Porque quando os discípulos sentaram naquele barco para atravessar, eles não sabiam que ia ter uma tempestade à frente. Porque você não vê questionamento deles em nenhum momento. Em outra passagem de vento e mar, eles avisaram, Senhor, tem tribulação, tem vento. Mas nessa passagem não. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles obedeceram o Senhor e receberam uma tribulação por consequência. Nós não estamos isentos da tribulação. Não é porque eu obedeço ou porque eu faço as coisas certas que eu estou isento de tempestade. O texto nos deixa muito claro sobre essa questão. Tem vezes que nós estaremos obedecendo, fazendo tudo certinho, cumprindo todas as nossas regras, vindo nos cultos de quarta-feira, sendo dizimista, vendo nos cultos de domingo, vendo na escola dominical, evangelizando, fazendo a obra do Senhor no trabalho, fazendo a obra do Senhor na escola, fazendo a obra do Senhor, sendo obedientes. Mas de repente, nós estamos sujeitos a passarmos por um luto, a passarmos por um desemprego, a passarmos por uma desilusão, a passarmos por uma tribulação no nosso matrimônio, a passarmos uma desilusão com os nossos filhos. Nós estamos sujeitos a isso porque nós estamos dentro do barco no meio de uma tempestade. Note que quem mandou eles entrarem no barco foi o próprio Mestre. E quem nos enviou a esse mundo? Não foi o próprio Mestre? Só que aqui nós temos que entender que se nós estamos num barco, no meio de uma tempestade, mas Jesus está no barco, nós precisamos fazer o que então? Acordá-lo. Por que precisamos acordá-lo? Porque nós não temos fé. Porque é exatamente isso que o texto nos diz. Olha só o verso de número 36, 37 e o 38. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arrebentavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água.
Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Nós às vezes sofremos no meio da tempestade com Jesus no barco. Eles aqui, sabendo que Jesus estava no barco, o que eles fizeram? Foram atrás daquele que poderia o socorrer. Notem que nós temos duas lições aqui. A primeira lição é: não dependa da sua força, porque às vezes a tribulação é muito grande. Às vezes a angústia é devastadora. Às vezes o luto é de arrancar a alma do corpo. Às vezes a decepção é de tirar a alegria. Porque existem circunstâncias na vida que podem batalhar para tirar a nossa alegria. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz o seguinte: alegrai-vos no Senhor sempre. E outra vez vos digo, alegrai-vos. Notem que a alegria, ela é ultra circunstancial. É sempre. É uma ordenança. Você tem que tirar a alegria da tristeza. Só que às vezes isso não funciona. Você sabe desse mandamento, você sabe do Deus da alegria que você serve, mas às vezes a angústia é tão profunda, a tristeza é tão grande, a preocupação, a ansiedade é tão grande, que isso pode nos cegar, pode nos colocar comichão em nossos ouvidos. Às vezes a palavra fica batendo aqui, e não entra na alma. Às vezes nós cumprimos todo o papel de ser crente, mas ainda assim nos falta alegria. Os discípulos, sabendo que Jesus estava no barco, conhecendo a sua limitação diante daquela tão grande tempestade, o que eles fizeram? Correram ao pé do mestre. Jesus, que tinha mandado eles entrarem no barco, estava fazendo o quê? Dormindo. Poxa vida, Jesus estava dormindo no meio de uma tempestade. Às vezes nós nos sentimos assim, sabendo que Jesus está na nossa vida, mas parece que estamos ausentes de Deus. Ou só eu que já passei por isso? De gritar, clamar e não ter uma resposta. De suplicar, de fazer tudo certinho e parecer que está dando tudo errado. Será que é só eu que passo por isso ou todo mundo está à mercê disso? Eu acredito que todos nós estamos nessa mesma tempestade. Nós estamos nessa mesma tempestade. Só que tem um detalhe: aqueles que são do Senhor podem estar na mesma tempestade do mundo, mas está num barco diferente. Notem que no texto inicial diz que quando o barco saiu, outros barcos saíram também junto com eles. Mas os outros barcos não tinham Jesus. Mas o barco que eu e você está, tem Jesus. E se a tempestade é grande para a tua vida, ignore a sua pouca fé e vai até Jesus, porque Ele é apto para acalmar a tempestade. O Jesus que nós servimos, Ele não é um Jesus distante. Ele não é um mestre distante, mas Ele é um mestre que conhece o nosso interior, Ele sabe as nossas limitações, Ele sabe que nós somos homens de pouca fé. E isso é tão verdade que Ele fala exatamente isso no verso de número 39. E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece-te. E o vento se aquietou e se fez grande bonança. Verso 40. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus tinha acabado de ensinar a eles sobre fé. Se tiveres fé como um grão de mostarda, ela vai crescer e se tornará a maior de todas as árvores. Jesus tinha acabado de ensinar isso na parábola. Mas como nós, a palavra às vezes entra aqui e só sai aqui, nós esquecemos desse segredo que Jesus nos ensinou. Que hoje já não é mais um segredo. Isso daí é um fato na nossa vida.
Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Só que antes de Jesus apontar o dedo na fuça dos seus discípulos e falar assim, ó, vocês são tímidos, e por que vocês são tímidos? Ele mostra que ele é Deus. A narrativa de Marcos tem essa intenção de mostrar que Jesus, ele não é simplesmente um contador de história, ele não é simplesmente um profeta, ele não é simplesmente um curador, ele não é simplesmente um mestre. Não, Jesus Cristo é o Filho de Deus, coexistente ao Pai, então ele é Deus. E ele é tão Deus que ele tem domínio sobre a sua criação. Aquieta-te, mar, aquieta-te, vento. E instantaneamente se fez bonança. Entenda a pergunta que eu fiz no começo. Quem é Jesus para você? Ele é um curador? É um profeta? É um mestre? Ou ele é Deus? Quem é Jesus para nossas vidas? Quem é Ele? Nós louvamos aqui. Quem é Ele no nosso caminhar? Quem é Ele na nossa família? Quem é Ele no meu trabalho? Quem é Ele quando eu não estou na igreja? Quem é Ele quando eu estou sozinho? Quem é Ele nessa tão grande tempestade que às vezes nós estamos passando? Lembre-se que Jesus Cristo é Deus e Ele está no mesmo barco que você, porque foi Ele que mandou você entrar nesse barco. Então descanse na força do seu poder e tenha consciência que Ele tem autoridade sobre todas as dificuldades e tribulações. Nada é impossível para o nosso Deus, nem a morte pôde contê-lo. Se esse Deus que deu ordem ao vento e ao mar é Deus, então eu tenho que descansar, porque foi Ele que criou todas as coisas. Para Ele nada é impossível, porque João disse, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a luz do mundo, Ele é a vida dos homens, Ele é o Redentor de nossas almas, Ele foi quem pagou o verdadeiro preço a Deus, a resgate de nossas almas. Por isso eu e você temos que ter fé, temos que ter esperança, temos que ter descanso na alma no meio da tempestade, porque temos um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Jesus Cristo diz, por que sois tímido? Como é que não tendes fé? O mesmo Jesus que acalma a tempestade, o mesmo Jesus que cura, o mesmo Jesus que liberta, o mesmo Jesus que manda nos sentar e montarmos nesse barco, é o Jesus que nos repreende, trazendo à nossa memória que somos seus servos e que temos Ele ao nosso favor. As tribulações do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada para aqueles que têm fé. Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E se nós não esmorecemos é porque nós não vivemos por aquilo que vemos, porque aquilo que vemos é temporal, se acabará, é finito, mas nós vivemos pela fé, e a fé é viver por aquilo que você não vê, e as coisas que nós não vemos são eternas, e aquilo que é eterno paira sobre o reino de Deus. Se eu e você somos chamados por Ele a entrarmos nesse barco chamados igreja, descansamos nele, sabendo que Ele é poderoso para sustentar o seu povo. Que eu e você venhamos levantar a bandeira do Evangelho, criar em nós essa fé, porque a fé é necessária que seja regada. Jesus não contou à toa a parábola da semente do tamanho do grão de mostarda. Se você simplesmente pegar um grão de mostarda ou uma sementinha qualquer, jogar na terra e ficar jogando poeira em cima dela, ela vai germinar? Claro que não! Há uma necessidade de cultivá-la, de regá-la, de cuidar, de adubar, de cuidar e lavrar para que ela venha crescer, venha se fortalecer e venha dar ramos e florescer,
assim é a nossa fé. A nossa fé vai ser sempre pequena se nós não cuidarmos dela. A nossa fé sempre será pouca no dia da dificuldade, se nós não exercermos ela com fidelidade ao Senhor. Não basta eu vir só de domingo no culto, eu preciso exercer a minha fé todos os dias até a consumação do século. Jesus, o texto termina, a narrativa termina dizendo assim, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu termino essa narrativa junto com vocês fazendo a pergunta inicial: quem é esse que rege a sua vida? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Marcos, ele não está interessado em mostrar simplesmente Jesus como aquele que veio trabalhar. Jesus é demonstrado através do Evangelho de Marcos constantemente sendo Deus presente. Mateus escreve o seu Evangelho para os judeus mostrando Jesus como rei. Lucas escreve para os gregos mostrando que Jesus ele é o homem perfeito. João mostra um evangelho mais amplo, mostrando literalmente que Jesus é Deus. E Marcos mostra que Jesus é o servo, porém Deus. Jesus é aquele que conhece os nossos sentimentos. Jesus é aquele que entende as nossas emoções. Jesus é aquele que conhece as nossas limitações, e é por isso que ele nos repreende falando que somos homens e mulheres de pouca fé, porque precisamos fazer aquilo que ele nos ensinou: regar a nossa fé, cultivar a nossa fé, exercermos a nossa fé, porque se te mostrares com pouca fé no dia da perseguição, você se esmorecerá. Mas eu aprendi uma coisa na minha caminhada de fé. E sabe quando é que você demonstra que tem fé? É quando Jesus não te responde. É quando você está na angústia, no meio da tempestade, e você grita: Jesus, salva-me! E às vezes o socorro não vem. Mas ainda assim você permanece ali, com consciência, sabendo que Ele, mesmo não respondendo, Ele está cuidando da sua vida. Mesmo Ele não mandando socorro, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Mesmo você não ouvindo nada, não sentindo nada, mas você permanece firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Aí é sinal que você entendeu o que é fé. Aí é você entende piamente que independente da circunstância, seja vivo ou seja tombando nesse mundo, ainda que esteja morto, você viverá para a glória eterna de nosso Salvador Jesus Cristo. Porque o que o Senhor nos ensina é isso: ainda que o nosso pescoço seja o preço para mostrarmos a nossa fidelidade a Deus, nós morremos, mas não negamos a nossa fé em Cristo Jesus. Isso é ser igreja, isso é compreender o que é fé, porque fé não vem no cumprimento dos nossos desejos, mas a fé vem no cumprimento da vontade de Deus sobre nossas vidas. Seja o sim de Deus, seja o não de Deus, a vontade dele sobre nossas vidas sempre será boa, perfeita e agradável. Enquanto eu e você não entendermos isso, seremos tímidos na nossa fé. Mas quando nós entendermos que a nossa fé independe das circunstâncias, Deus continuará nos abençoando segundo a sua vontade. Notem que isso é tão verdade, que depois que Jesus Cristo morre, ressuscita, fica 40 dias no meio do seu povo. Depois de 10 dias ele aparece no dia do Pentecoste. Depois de 50 dias ele é assunto ao céu. Depois de 10 dias, a descida do Espírito Santo vem sobre os discípulos lá no cenáculo. O texto diz que Pedro se levanta ousadamente para anunciar o Evangelho.
Esses que estavam tímidos no barco, agora entendendo a fé, são aqueles que se levantam para falar dessa salvação a todo esse mundo, sem timidez, não com pouca fé, mas com autoridade do céu, para a glória, louvor e exaltação do nome de nosso Deus. Meus irmãos, que essa narrativa, que esse texto possa te ajudar na sua fé, que você possa entender que quem mandou você entrar no barco foi o próprio Mestre. Entenda que ele não te isentou da tempestade. Todos nós passamos por uma tempestade. Só que a diferença é, nós estamos no barco em que Jesus Cristo está. E se Jesus está no barco, meus irmãos, descansa, porque a tempestade cessará. Se você reconhece a sua limitação, chacoalha Jesus mesmo. Fala, Senhor, olha, eu sou fraco mesmo, eu preciso do Senhor. E Ele é um Deus bondoso que não despede ninguém com mão vazia. Ele supre todas as nossas necessidades. Mas acima de tudo, entenda que Ele é Deus. Ele é soberano sobre a tempestade, sobre o vento, sobre o mar. E é Ele que apazigua todas as coisas na nossa vida. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e sua casa não serão atingidos para a glória de nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir a Ele para que Ele possa nos aumentar a fé, para que Ele possa nos sustentar nessa caminhada e que eu e você venhamos crescer em graça e em conhecimento de nosso Salvador. Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor. Nós somos agradecidos porque hoje nós entendemos que em meio à tempestade nós podemos descansar. Porque mesmo com a nossa pouca fé, o Senhor ainda está nesse barco. E nós confiamos, Pai, que o Senhor é o único que pode fazer a tempestade acalmar. O Senhor é o Deus da nossa vida. Foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos escolheu e foi o Senhor que mandou que entrássemos nesse barco. E nós, Senhor, entramos nele sem saber o que ia acontecer, a não ser aquilo que o Senhor já tinha nos revelado: tribulações, medo, aflições. Mas sabendo disso, o Senhor ainda nos deu a esperança de que no mundo o Senhor estaria juntamente conosco. O Senhor mesmo orou ao Pai para que pudesse nos sustentar, para que nós não venhamos ser condenados com esse mundo. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos lavou e o Senhor nos colocou dentro desse barco ao qual o Senhor se encontra. E mesmo assim, Senhor, nós entendendo que nós precisamos de fé, mas ainda assim às vezes a nossa fé é pequena. E por isso nós te pedimos, Pai, tire de nós essa timidez, dê-nos, Senhor, condição de fazermos a nossa fé crescer, para que em meio às dificuldades nós venhamos ter esperança. E não a esperança que o mundo tem, essa esperança que talvez possa ser falha. Não, que nós possamos ter aquela esperança fidedigna na Tua palavra, no Teu poder e na Tua glória. Aquela esperança na palavra que nunca falha. O Senhor disse que o fim é melhor do que o começo e nós acreditamos que mesmo quando nós estamos em meio à tribulação, em meio às dificuldades, nada se compara com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor disse isso a Pedro, que o Senhor pode nos abençoar aqui nessa terra, mas se estivermos em Ti, lá na Tua glória teremos 1000 vezes mais. Esperamos por esse momento, Pai. Nós aguardamos o Teu regresso, a Tua volta, para nos transformar em um corpo de glória e estarmos contigo por toda a eternidade. Mas enquanto isso não acontece, Pai, guarda os nossos passos, guarda a nossa vida, conduza-nos, Senhor, segundo as Tuas veredas, para que nunca, jamais, venhamos se desviar desse caminho ao qual o Senhor nos colocou. Que nós venhamos, Senhor, estar seguros em Tuas mãos e que nada possa nos tirar da Tua presença. Senhor, tudo isso nós te pedimos e te glorificamos no nome daquele que é Deus sobre nossas vidas, aquele que se chama Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus.
Amém e amém, Jesus. Levante suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a mais doce e íntima comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre, e todos aqueles que crê, diga comigo, que Deus abençoe em nome de Jesus, uma semana abençoada e excelente a todos. Não saia sem cumprimentar os seus irmãos, e até quarta-feira. Quarta-feira estamos aqui de novo para darmos sequência no nosso estudo. Deus abençoe.